Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde, nesse tempo juntos aqui, avaliarmos, refletirmos sobre essa literatura, buscando sempre na Tua Palavra direcionamento, a fim de que possamos compreender a Tua vontade para o nosso chamado, ó Deus, nossa vocação. Pedimos que o Senhor nos dê graça e nos ajude. Pelo amor do Teu nome nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, vocês que já deram uma introduzida no livro, vocês vão perceber que esse livro ele foi escrito já há um certo tempo, 2009, né? Ele foi já ajustado posteriormente também, só que nesse material, o Richard Philip, que é um pastor presbiteriano, pastoreia a segunda igreja presbiteriana de Greenville, na cidade onde nós moramos por quase 4 anos, 3 anos algum tempo, e ele é pastor dessa igreja, é um escritor muito frutífero, né? Então existem muitas obras dele publicadas, ele tem comentários, excelentes comentários por uma série chamada Comentários Reformados. Ele tem 2 ou 3 volumes, livros bíblicos comentados ali. Então, ele escreve, é um escritor de fato de grande, ele é muito frutífero como escritor. E esse material, particularmente, ele escreve exatamente na perspectiva de análise que ele faz do texto de Gênesis, o capítulo 2 e capítulo 3, à luz do contexto do mundo restaurado pelo Evangelho. Daí, naturalmente, ele vai lidar com os capítulos de Efésios, que tratam sobre o homem, sobre a mulher, os capítulos de Pedro, né? Ele vai lidar com Pedro nesse tema. Ele também vai tratar no livro de Colossenses, capítulo 2. Então, ele vai construir o seu argumento em volta desse cenário, né, do plano de Deus na criação, da entrada do pecado no mundo e as consequências do pecado para aquele aspecto do mandato masculino, né, e a redenção, onde nós poderemos restaurar e resgatar a nossa papel, a nossa função como homem dentro do propósito de Deus estabelecido na criação. Essa é a ideia central. Então, basicamente, quando ele lida com essa tese central, ele vai encapsular todo o conteúdo dele naquele capítulo 2 do livro de Gênesis, verso 15, quando Deus chama Adão e diz que ele deve cultivar e guardar a terra. Então, ele pega essas duas expressões, cultivar e guardar, e ele, ao fazer isso, ele pega, separando as duas, ele trata uma no que diz respeito ao trabalho. Então ele vai falar o mandato cultural associado ao trabalho, o homem como trabalhador, como provedor, e depois como aquele que guarda. Então ele vai pegar o conceito de guardar e vai lidar com a ideia de prover, de proteger, não é, de guiar, de liderar, de cuidar. Então ele diz que esse homem que Deus estabeleceu, ele tem nessas duas palavras, segundo a sua interpretação, não é, essa função clara, não é, em que se percorre toda a Escritura com esses 2 princípios. Então, ele divide o livro em 2 grandes partes, podemos chamar assim, né? Você vai perceber, então, parte 1 do livro, entendendo o mandato, que é o que está na parte 1 do livro aí. E aí ele vai lidar com todos os temas. Então, na parte 2, ele vai vivendo o nosso mandato, né? Isso é importante porque, entendendo o mandato, é nesse contexto que ele vai elaborar em cima desses princípios aqui. Quais princípios, né? O que significa o homem, para que o homem foi feito, foi criado, né? Como Deus intencionou esse papel de trabalhador e protetor, como ele deve desenvolver. Ele vai lidar aqui com os conceitos claros determinados na Escritura Sagrada,
E veja, e logo na sequência, ele vai usar essas expressões aqui. Veja, o homem no jardim, e ele diz o mandato masculino no jardim, obviamente, o chamado sagrado do homem para trabalhar, certo? O homem como a imagem de Deus e o homem como o pastor, como o Senhor pastor, não é? Aquele que deve guiar, liderar, pastorear. Uma vez que ele estabelece esses conceitos aqui, todos eles estão envoltos na narrativa criação e queda, aí, e redenção, obviamente. Aí, na sequência, ele vai mostrar como nós devemos viver esse mandato em todas as áreas. Então, o papel o que é que Deus designou no que diz respeito ao casamento para o homem, né? O casamento no sentido da maldição e redenção, o casamento e o mandato masculino, para quê? Aí ele divide para trabalhar, para guardar, certo? E aí lembre-se dessas duas expressões, né? Trabalhar e guardar. Veja o parágrafo 9 e o capítulo 9 e o 10, que é trabalhar e guardar, que é exatamente o que está expresso lá no texto de Gênesis 2,15. Aí ele vai elaborar em cima disso. Então, no sentido de disciplinar os seus filhos com respeito à disciplina dos filhos, a disciplina dos filhos associada às duas coisas. Como eu crio meus filhos para esse fim, tá certo? O homem com respeito à amizade, o mandato masculino na igreja e servos do Senhor. E isso são aspectos práticos que ele vai defender a partir do momento que ele construiu o seu argumento. Okay? Então, no primeiro momento, o trabalho dele vai ser dar o fundamento do que é o mandato masculino. No segundo momento, como viver esse mandato masculino, que é o aspecto mais prático. É claro que a gente não tem condições de varrer todo o livro, mas pelo menos de introduzir como é o nosso objetivo e mostrar os pontos centrais para que a gente possa entender exatamente o fio da meada dos nossos maiores problemas, que é do relacionamento homem-mulher, principalmente no que diz respeito ao papel do homem em todas as áreas da vida, ele não é diferente de todos os escritores que tratam desse tema. Ele mostra como que a sociedade pensa sobre o homem, o que é que a sociedade imagina sobre o papel do homem. Ele confronta com a Escritura, como a Escritura ensina, e aí a partir daí ele entra na narrativa dos textos que nós vamos elaborar aqui. Eu queria rapidamente só pegar alguns tópicos importantes, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui organizar isso dessa forma. Eu marquei alguns pontos aqui, só queria que você prestasse bem atenção comigo. Ele diz, olha, Gênesis 2 nos diz 4 coisas essenciais acerca do homem. Ele diz o que o homem é, certo? Aqui, o que o homem é, onde o homem está, o que o homem é, o que o homem é, né, no caso da pessoa dele, o que ele é no sentido de o que ele faz, né, os princípios, claro, e como o homem deve cumprir o seu chamado, certo? Então, o que, onde, certo, e o qual, certo? Nós podemos pensar dessa forma. Se você olhar para o texto, ele diz tudo isso e como ele cumpre o chamado dele, Gênesis 2 vai responder. Então ele fala, está no capítulo 2 aqui a resposta para todas essas questões que nós acabamos de responder, ou melhor, de levantar aqui, como ele coloca. Então, ele começa dizendo, né, o que nós somos? O que nós somos? Ele diz, nós somos seres espirituais, criaturas espirituais. E aí ele pega esse aspecto da criação e diz, o homem foi criado de forma singular. Então, de duas maneiras ele foi criado de forma singular. Primeiro, Deus não fez nenhuma outra criatura, certo, com tanto cuidado, de maneira tão especial. Como é que isso é feito? Como é que por exemplo, ele cria os animais. Para criar os animais, Deus simplesmente falou, e sua declaração foi suficiente. Mas Deus formou o homem do pó, modelando-o,
não é? Com cuidado paternal. Essa é a linguagem que ele utiliza. Então, a maneira como ele foi feito é especial, é um modo distinto em relação a todas as outras criaturas que ele fez. Ele cria as outras coisas com a sua palavra e o homem ele modela. Esse é o ponto que ele levanta. Segundo, né, Deus então soprou nele o seu próprio hálito, que é o sopro da vida, a vida eterna. Ele sopra nele o seu próprio hálito. Então, esse homem foi criado por Deus de modo distinto. Ele foi criado do pó da terra e foi soprado nele o fôlego da vida, né? Agora, e aí sempre isso é interessante. Eu queria só que vocês notassem, eu grifei esse parágrafo aí, porque numa leitura de um texto como esse, você vai descobrir, todo bom escritor tem suas marcas, né? Então, ele como um escritor muito frutífero, ele é de fato um excelente escritor. E Richard Phillips, ele coloca a ideia, ele põe o tópico no capítulo ali, o capítulo que ele vai trabalhar, subtópicos, mas o tema dele, a ideia central que ele encapsula, nem sempre está no início da primeira frase, está no fim. Então, se você pegar o fim do parágrafo, você vai entender tudo o que ele quis dizer. Então, essa é uma maneira, até quando você desenvolve isso, que você tem que ler muita coisa, você lê o primeiro capítulo de uma obra e descobre onde o cara encapsula as ideias dele. O bom escritor faz isso. Aí você vai lá e diz assim, é aqui que ele vai encapsular a ideia, então eu sei que é aqui. Aí eu vou para todo o parágrafo, o fim do parágrafo, que sei que ali a ideia central vai estar. Não é? Isso acontece muito, né? Todo bom escritor. Quando a pessoa não escreve bem, você não sabe onde está a ideia principal. Realmente, às vezes, o parágrafo inteiro você não sabe para onde ele está indo. Não é? Mas ele vai dizer, olha, Deus nos deu uma natureza espiritual para que nós possamos, não é, refletir a sua imagem como seus adoradores e servos. Isso é o que nós somos como homens. Você entende aqui? Então, essa é a essência. Aqui é o ponto central do seu argumento. Ok? Então, repetindo aqui, Deus nos deu uma natureza espiritual para que nós possamos expressar sua imagem como seus adoradores e servos. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Isso é o que nós somos como homens. Na adoração e no serviço, nós expressamos a imagem dele. Aí vem o segundo ponto. Onde Deus nos colocou? Onde Deus nos colocou? Então ele vai e diz, ele coloca essa expressão pacto versus, não é, um coração, vamos chamar assim, o engano de um coração distante ou mesmo sem o controle de Deus. O pacto ou um coração autônomo, posso resumir assim, não é? Que é essa expressão selvagem, que é um coração que vive pelo engano, falacioso, enganoso, não é? Então, ele cria o homem e coloca ele numa aliança. É importante lembrar que esse é um ponto importante. No verso 28 ele diz assim, veja no capítulo 2, verso 8, né? Ele diz que, lá no verso 8 do capítulo 2, nós vimos a gente leu o verso, eu falei o verso 15, não foi? De Gênesis. Leia para mim o verso 8 do capítulo 2 de Gênesis, veja onde ele vai expressar essa ideia. Gênesis 2, verso 8. Plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. É interessante porque no verso 7 ele cria o homem da forma como ele cria, não é isso? Fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. No 8, ele coloca o homem no jardim do Éden, isto é, ele tem uma relação criador-criatura e ele depois estabelece uma relação com ele pactual, onde ele coloca o homem no jardim e então no verso 15 ele diz o que ele requer do homem, acerca dos mandamentos, não é, da lei, do que ele deve fazer, do que ele não deve fazer. Aí vem alguns pontos importantes, então veja só, não é? O fato dele ter colocado o homem, não é, é bem intencional, veja que interessante. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no ocidente, e lá ele colocou o homem que ele havia formado. Lá ele colocou o homem que ele havia formado. As duas coisas informadas, um verso após o outro.
Ele fez o homem, plantou um jardim e colocou o homem lá. Certo? Ele colocou o homem lá como ele descreve aqui. Então o jardim do Éden é descrito na Bíblia como um lugar criado originalmente por Deus, que ele tinha feito claramente para mostrar a beleza, a riqueza de tudo aquilo que ele era e o que ele poderia prover para as suas criaturas. Ali era o lugar desse relacionamento com Deus. Então, aí eu marquei esse parágrafo também, que é importante. Ele diz assim, olha, como nós devemos pensar o que devemos pensar acerca desse jardim? O jardim é o lugar onde Deus se relaciona pactualmente com sua criatura, com o homem. E onde Deus traz o homem num relacionamento pactual e obrigações. Então, é esse o lugar. Então, o fato de Deus criar o homem e colocar no jardim e diz assim, foi aqui, é para esse fim, para que você saiba quais são suas obrigações e qual o relacionamento que existe entre nós. Esse aqui é um ponto fundamental. Então, essas são as primeiras coisas para que eu entenda o papel do homem. Ele está dizendo, eu preciso saber que o homem foi criado dessa forma e que o homem foi colocado aqui para esse fim, para esse objetivo aqui, para que se relacione pactualmente com Deus. Então ele diz, o homem era para entrar, não é? Isso é importante, o que está grifado aí também, ele diz, não é? O homem, Adão, era para entrar na obra de Deus, no trabalho de Deus da criação, não é? Começando no jardim, que era o quê? Para cultivar e trabalhar para que a glória de Deus pudesse crescer e espalhar, e o conhecimento de Deus se estenderia através do cosmos. Então, Deus coloca o homem ali dessa forma para que nesse lugar fosse o lugar onde ele aprendesse e o mundo todo fosse afetado, todo o mundo fosse afetado com tal relacionamento e com tal conhecimento. O homem sabe o que ele está fazendo aqui e qual é o propósito dele. Certo? Isso é importante nós frisarmos apenas porque, não é? Essa é a primeira questão. A segunda questão. Qual é a primeira? Que ele pergunta o que o homem, como criação, ele foi criado por Deus de modo especial. Ele foi feito do pó da terra e soprado nele os fôlegos da vida. Segundo, ele foi colocado no jardim para que ele entrasse em aliança com Deus e o que mais? E pudesse saber das suas obrigações e do relacionamento com Deus. E aí ele pergunta, o que nós somos? O que nós somos? Aí ele diz, nós somos senhores e servos no jardim. Quando ele diz, multiplicai, não é, frutificai, multiplicai, enchei a terra, Deus diz a Adão e Eva conjuntamente. Aqui nós começamos a ver, não é, exatamente que Adão foi colocado no jardim para ser senhor e servo. Ele é senhor, porque Deus coloca ele para governar como servo do Criador, não é, daquele que fez um pacto com ele. A ideia do pacto é, há um senhor e há um suzerano e vassalo, há um senhor e um servo, mas há uma outra relação, ele te coloca aqui como senhor da criação. Então, dentro do pacto, o homem aprende que ele é servo de Deus e senhor. Ele foi colocado para dominar a criação, como servo de Deus. Esse é um ponto apenas para nós frisarmos aqui. E aí, não é? Aí você tem como nós devemos obedecer a Deus. Como nós obedecemos a Deus? E aí ele vai dizer dessa forma. Ele diz que no verso 15 do capítulo 2, Deus afirma que o homem deve plantar e guardar, cultivar e guardar a terra. Essas duas palavrinhas aqui, cultivar e guardar, ou trabalhar e guardar, as duas palavras que ele utiliza aqui no texto, né? Então, veja, Gênesis 2, versos 7 a 8 diz o que o homem é uma criatura espiritual, então assim, ele foi feito para glorificar a Deus. Então, aprendemos também, onde o homem está, né? Ele foi colocado por Deus no coração do jardim, não é, que Deus fez. E ao mesmo tempo, você vai entender o que ele é.
né? Ele é senhor e servo do Deus criador de todas as coisas. E finalmente, né, no verso 2 a 15, você vai aprender como o homem deve cumprir o seu chamado. E aqui, entenda isso. Então, na lógica dele, ele está afirmando. Veja, que na lógica que ele está entendendo o texto, que eu acho muito coerente isso. Então, ele foi criado dessa forma, ele foi colocado em aliança com Deus, certo? Foi colocado em aliança com Deus, foi determinado que ele fosse senhor e servo. Agora ele vai aprender, ele vai ouvir de Deus como ele deve exercer todo o seu chamado nessa ordem. Em guardar, em trabalhar e cultivar e guardar a terra. Cultivar e guardar a terra. Isso é o que ele afirma. Então, nesse aspecto, a terra vai ser cultivada, vai ser trabalhada como um propósito de que o homem demonstre como ele cumpre aquilo que foi para o qual ele foi chamado, o propósito para o qual Deus o ordenou. Isso ficou claro? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguém que leu o livro tem algum comentário? Então, no que eu falei, alguma pergunta sobre esse ponto, para nós podermos mudar de tópico? Porque, obviamente, eu não vou tratar que não vai ficar aqui, são 6 horas tranquilo de trabalho. Eu só quero gastar esse tempo aqui em termos de conceito, para que a gente possa entender lá na frente melhor. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa primeira parte? É uma dúvida? A gente sabe hoje que, talvez pelo tempo que ele escreveu essa obra, né? Então, você tem hoje obras do G. Cabil, que é naquele livro que acho que a editora Vida Nova publicou, acho que nós nos tornamos o que adoramos, mas não é esse texto não. Sobre, na realidade, quem traduziu foi a editora Loyola. Engraçado isso, né? Católica até, que traduziu a obra do G. Cabil, um trecho do livrão dele, que é intitulado A Teologia Bíblica da Terra, do Templo, não é? que vai do Jardim do Éden até Apocalipse. Ele vai lidar com esse assunto. E eles traduziram apenas a parte do Éden, não é? A editora Loyola traduziu apenas a parte do Éden. E nessa parte, ele analisa ali que esse conceito de, não é, trabalhar e guardar são termos sacerdotais. Ele analisa exegeticamente que todas as vezes que essas palavras hebraicas aparecem em pares, elas estão sendo ligadas diretamente ao trabalho do levita no santuário. Então, que é usado para o termo ministério, trabalho, né, guardar, proteger o santuário. Então, de uma certa forma, não há uma mudança de pensamento aqui. Você pode acrescentar esse conceito. Eu acho que é interessante, porque é trabalho do homem não apenas trabalhar, mas proteger. Veja, e não apenas proteger a sua vida, a sua família, não é? Mas, nesse caso, Adão deveria proteger o próprio jardim do Éden, de que o pecado não entrasse, não é? Tanto é que o verbo proteger e guardar é usado imediatamente após a queda, quando Deus coloca o anjo com uma espada flamejante, dizendo para que ele guarde o caminho da árvore da vida. Então, ninguém passa por ele se não for morto, né? Aquele caminho, ninguém passa por ele. Aquele anjo protege o caminho, né? Era isso, então, que se aguardava, se esperava de Adão ali no Éden, tá certo? Então, o trabalho, ele divide em duas, ele vai colocar os conceitos aqui a partir desse momento. Ele diz, ora, então, trabalhar, elaborar para fazer as coisas crescerem. Nos capítulos seguintes, eu discutirei o trabalho em termos de nutrição, cultivo, não é, cuidado, edificação e guia e, ao mesmo tempo, governo. Então, ele vai mostrar o trabalho nessas esferas. Segundo, ele fala guardar. Guardar é proteger e sustentar o progresso já alcançado. Posteriormente, eu vou falar disso, como guardando, não é, protegendo, não é, deixando seguro, né, supervisionando, cuidando para que alguma coisa se mantenha. Então,
Esse é o trabalho. Você conquista e você protege, não é? Você guarda. Então ele diz que isso é parte do trabalho essencial, a conquista e a proteção. É isso que ele vai lidar agora com o que ele passa a fazer, não é, a partir desse momento. Então, preste atenção nessa parte que eu grifei, eu vou traduzir para vocês o máximo que eu puder ao pé da letra. Ele diz assim: este é o mandato masculino, de ser homens espirituais colocados no mundo real, no relacionamento definido por Deus, como Senhor e servos sob Deus, para que eles possam fruir de Deus, não é? Para que eles possam levar, não é? Para que eles possam fruir de Deus por meio do serviço e da liderança, não é? Pelo serviço e pela liderança. Então, pela maneira como eles cuidam, eles vão fruir de Deus essas coisas. Preste atenção. Então, veja que ele resume tudo nisso aí. Então, esse é o conceito dele. O mandato masculino é para ser... o mandato masculino significa o quê? Ser homens espirituais colocados no mundo real, no relacionamento definido por Deus, como Senhor e servo, sob Deus. Para que eles possam fruir de Deus, não é? Pelo serviço e pela liderança, pelo trabalho e pela liderança, pelo cuidado. Isso tudo resume aquilo que nós acabamos de falar. Homens espirituais colocados no mundo real, no relacionamento definido por Deus. Que relacionamento é esse? Servos e senhores. Servos de Deus chamados para ser senhores, dominar o mundo. Esse é o que ele define aqui como sendo o propósito desse primeiro momento, não é? Interessante, porque o que ele vai fazer aqui, irmãos, a partir desse momento, é mostrar o propósito disso na criação, como o pecado transtorna isso, e como eu falei, como por meio do Evangelho, isso vai ser de novo restaurado, né? Isso vai ser de novo restaurado. Alguma pergunta até aqui, para nós mudarmos de tópico? Veja o que está posto aí, o que está marcado aí. Vocês dá para ler? O Rafael, você está com o livro em português aí, né? Leia para a gente aí. Nosso chamado na vida realmente é o quê? Antes do finalzinho daquele... iniciando o capítulo 2. Quando ele coloca lá, para cultivar como um jardineiro. Isso. Pronto. É simples, mas não fácil. Como ele coloca bem entre parênteses. É simples, embora não seja fácil. Nós devemos nos devotar para trabalho, edificação e guardar, proteger todas as coisas que são colocadas em nossa tudo o que chegar para nós, tudo que chegar em nossas mãos, esse deve ser o que eu devo fazer, o que Deus me chamou para fazer. Isso é interessante porque normalmente a gente pensa naquilo que eu poderia ter nas mãos. Isso muda muito a minha mentalidade, né? Porque aqui não é o que eu poderia, é o que chega às minhas mãos.
Então, o meu ponto diante de Deus não é o que eu gostaria de obter, mas o que eu já tenho, o que me foi dado por responsabilidade. Né? Eu costumo dizer que a história de José ela é mal interpretada quando eles leem que havia uma relação meio doentia entre José e o seu pai. Me parece que esse é um equívoco, porque eu teria que dizer que há uma relação doentia entre José e Potifar, entre José e o capitão da guarda, entre José e Faraó, porque todos reconheceram em José o que o pai já havia reconhecido desde o princípio. Ele era um líder. Ele foi um líder em todas as circunstâncias. Quando em casa, quando na casa de Potifar, quando na prisão, quando na presença de Faraó e como primeiro-ministro do Egito. Ele demonstrou isso. Ora, o que chegava às mãos dele não era o que ele esperava ter, era o que ele tinha nas mãos. Né? E esse é o grande mal nosso como homem hoje, é que nós somos chamados a sonhar e esquecemos de entender que é o que eu tenho nas mãos. Deus vai requerer de mim o que me foi dado por responsabilidade. Né? Isso eu preciso zelar dessa forma, né? Zelar da maneira como ele coloca aqui. Nós devemos investir nosso tempo, nossas energias, nossas ideias e nossas paixões em trazer boas coisas à existência. Um homem fiel, então, é aquele que devotou a si mesmo para cultivar, edificar e fazer crescer e levar ao crescimento. Então, um homem fiel é aquele que cultiva, edifica e faz crescer. Veja, o grande ponto é Deus estava com ele. O pai o via assim. Potifar, quando ele chega na casa, o vê assim. Ele vai para a prisão, o chefe da prisão diz, ele é assim. Há uma marca muito clara. E todo o esforço dele, ele era reconhecido. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Nosso tempo e nossa energia. Nosso mandato para trabalhar significa que nós deveríamos ser devotados ou devotar nós mesmos para a edificação de boas coisas e para as realizações de resultados dignos que valem a pena. Esse é esse objetivo. Mas interessante, não é? Ele diz: não há nada errado o homem trabalhar simplesmente pelo seu salário, mas os cristãos eles desejam que os seus labores conquistem mais do que dinheiro para si mesmo e para suas famílias. Os cristãos, não é? É interessante, cristãos, os homens deveriam também desejar cultivar alguma coisa digna para a glória de Deus e para o bem-estar do seu próximo. Então, não há nada de errado trabalhar para que você tenha o seu salário e sustente sua família, mas isso não é o fim último nosso, até pelo propósito que nós somos criados, está lá no Éden isso. Mas nosso trabalho, ele visa algo superior a isso. É o sustento da minha casa, é o sustento da minha família, mas é a edificação, não é? Não apenas para o meu bem-estar, mas para o bem-estar do próximo, do outro. Mas o ponto é, tudo que você for colocado por chefe, ou tudo que você for obrigado, tudo que for lhe dado para fazer, use esse critério. Não existe uma coisa só que você fizer, você vai cumprir tudo isso. Tudo que chegar, use esse critério para fazer. É o que ele está aqui estabelecendo para nós, né? Interessante,
Eu queria só que, não sei se você já encontrou isso aí, Rafael, esse trecho, mas eu vou tentar traduzir. Diz assim, olha, nós temos sido ensinados de que as mulheres são as principais nutridoras, se eu posso chamar assim, né? Enquanto os homens, eles devem ser fortes e calados. Mas a Bíblia, ela chama os homens para serem cultivadores. Isso inclui uma ênfase significante em cuidar do coração daqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Cuidar do coração daqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Essa história de que o homem não se preocupa com a alma do outro, né? Ou com o bem-estar do próximo, certamente não deve ser algo que deve ser levado em consideração. Qualquer conselheiro que lida com problemas da infância pode dizer, né, que poucas coisas são mais injuriosas, são mais danosas a uma criança do que a distância emocional do seu pai. Existe uma razão porque muitas pessoas, né, elas estão presas no relacionamento com seus pais. Deus deu um chamado primário de nutrir espiritualmente e emocionalmente para os homens. Deus deu aos homens esse mandato primário de nutrir. Os homens foram chamados para nutrir emocionalmente, espiritualmente. E muitos de nós falham em fazer isso. Então, você vai encontrar muitos meninos hoje com problemas, dizendo, porque o meu pai saía para trabalhar e passava o dia inteiro e não tinha nenhum relacionamento comigo. É porque o pai achava que o que ele precisava era aquilo. Mas não é esse o papel do homem. É também ser suporte espiritual e emocional para os seus filhos. Você tem homens e mulheres em casa, você vai perceber a diferença, mas todos precisam que você não só com palavras, mas com ações, diga que ama aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Você precisa dizer isso a eles, né? Dizer isso a ele. Aqui a essência do pensamento do livro é mostrar como Deus planejou para que o homem pudesse ser esse indivíduo que pudesse nutrir, trabalhar e proteger, nutrir, governar, como a Escritura muito bem nos ensina. Nós devemos supervisionar e guardar e proteger tudo que o Senhor colocou aos nossos cuidados. Nosso mandato básico como homens cristãos é cultivar, edificar e crescer tanto pessoas como coisas, mas ao mesmo tempo guardar, proteger, para que as pessoas e as coisas sejam seguras, elas sejam guardadas. E é importante isso, né? Para que o fruto que foi nutrido e cultivado no passado seja preservado. Que coisa interessante. Você não apenas faz por alguma coisa que vem, mas você protege o que você já tem. Você protege o que você já tem. Como homem. O mandato se associa a isso. E mais uma vez ele diz, nós somos chamados para proteger os outros, para manter os outros seguros dentro do relacionamento pactual que nós entramos. Quais são os relacionamentos que nós entramos? Nas nossas famílias. A nossa presença é fazer com que nossas esposas e nossos filhos se sintam seguros
Na igreja, nós devemos nos manter firmes como homens, pela verdade, piedade, contra tudo aquilo que é mundanismo e erro dentro da igreja. Entende? Você protege a igreja, você protege a sua casa, você protege a igreja. Em todos os lugares, ele está dizendo, onde Deus colocou você como um homem, esse é o seu papel. Então, um dos papéis principais do presbítero da igreja, e aí, por isso os homens, quando são formados biblicamente, eles estão prontos para serem presbíteros de igreja, é primeiro proteger a sua casa do erro. O que é que você está vendo? O que é que nós estamos aprendendo? Proteger a igreja do erro. Ele continua. Na sociedade, nós devemos tomar os nossos lugares como homens que se colocam contra o mal e que defendem a nação de ameaças do perigo. Nós protegemos a sociedade, nós protegemos a igreja, nós protegemos nossa família. É óbvio que você percebe que quando você vai lidar num catecismo maior, breve catecismo, quando ele fala sobre o que é pai e mãe, né? Ali na pergunta que trata sobre o 5º mandamento, ele vai direcionar esse argumento a dizer o seguinte, que pai e mãe são aqueles que são colocados como autoridade nas 3 esferas. E pai e mãe são aqueles que vão nutrir, proteger, guardar. E aí ele fala na igreja, na família, na igreja e no Estado. É por isso que na Bíblia você vai encontrar, não poucas vezes, referência aos magistrados como pais, aos reis sendo chamados de pais. Porque esse é o papel. Proteger. E esse é o propósito que você, como um homem, foi para isso que Deus nos chamou, para esse fim. Aqui, né? E aí vamos só pegar aqui os homens verdadeiros, os grandes homens, né, são servos que dão a si mesmo para uma causa digna e que lideram, né, lideram com retidão para aquilo que é reto, com firmeza, não é, por aquilo que é reto. Eles são homens que têm essa marca. É engraçado que ele fala de John Wayne, né, do filme lá. É engraçado que ele diz que o homem não pede perdão. Ele fala dessas coisas no livro, mostrando que isso não é masculinidade bíblica, mas existem outros aspectos lá que ele aprendeu muito com esse tipo de masculinidade, né? Até porque Richard Phillips serviu o exército americano, então ele passou uma fase da vida dele até ser salvo, né? Até ser salvo. E aí ele larga tudo e vai se dedicar ao ministério integralmente. Mas ele era do exército americano. Então, obviamente, nessa primeira sessão é estabelecido esses padrões. Eu queria só mostrar para vocês aqui, irmãos, né, que a partir daqui, nessa obra, né, é estabelecido esses conceitos iniciais, né. Ele vai mostrar o que eu devo fazer, não apenas ali, mas agora. Não apenas o que eu faço agora, mas o que eu devo fazer posteriormente. Há uma lógica no argumento dele, porque ele diz o seguinte, veja, as grandes frustrações no trabalho que não traz satisfação é o conhecimento, né? É profundo dentro do coração do homem, de que o trabalho, ele é para ser, você deve usufruir dele e ele ter esse significado. Então, normalmente, não é tentar romantizar o que é o trabalho, mas o trabalho, ele tem na criação princípios como esse. Mas há um princípio aqui, claro, qualquer trabalho que eu fizer, eu posso ter isso.
Então não é aquilo que eu penso que eu vou fazer, é aquilo que chega para a minha responsabilidade. Porque a minha satisfação não está no trabalho, está em Deus. Entenda, esse aqui é o grande ponto. Porque quando eu transfiro a minha responsabilidade de satisfação ao trabalho, então eu digo, eu vou ser feliz fazendo isso, eu sou feliz estando com o Senhor. Tudo que Ele me der para fazer, eu vou fazer conforme a vontade dEle. São duas coisas distintas. Eu não vou ser uma pessoa melhor porque eu vou fazer aquilo que eu imagino que eu devo fazer. Eu vou ser uma pessoa melhor porque eu sei qual é a minha relação com Deus. Eu sei que Ele me colocou em relação pactual e Ele me colocou para guardar e trabalhar. Onde Ele me colocar, eu vou revelar esse caráter naquilo que Ele me colocou sob minha responsabilidade. Sob minha responsabilidade. Não tem outra maneira de pensar. Você pode ter certeza disso. Obviamente aqui, irmãos, mais uma vez, eu não tenho nenhuma condição de, olhando para esse texto aqui todo e com vocês apenas, e capítulo por capítulo, isso aqui, não tenha dúvida, são 10, nós teríamos aqui muita dificuldade, 10 capítulos brincando, né? São 13 capítulos, e nós teríamos muita dificuldade de fazer isso capítulo por capítulo. Mas por que é importante essa primeira etapa? Porque nós aprendemos aqui, segundo a análise do autor, o que é que ele requer de nós, o que é que Deus requer de nós como homens, já aqui no princípio da criação, como homens no princípio da criação. Mas vamos adiante, irmãos. Eu queria pegar aqui o capítulo 4 da obra dele, o homem como a imagem de Deus, né? O homem como a imagem de Deus. Deixa eu só pegar aqui uma parte que eu queria destacar, né? Então, lembra que ele já disse isso no início. Nós somos criados seres espirituais, não é? Então, ele retoma isso no capítulo 4, dizendo, nós somos criados como seres racionais e espirituais. Então, com razão e com espiritualidade. Esse é o ponto do texto. Então, a resposta tradicional, não é, acerca da natureza dupla, não é, do homem como criatura capaz de fazer tanto aquilo que é racional e atividade espiritual, repousa aqui. Somente o homem é capaz de adorar a Deus espiritualmente e tem a habilidade racional que excede todas as outras espécies, não é? Entretanto, né, essas habilidades foram impressas nele. Entenda, ele tem condições de se relacionar espiritualmente e racionalmente. Somente o homem tem essa condição de fazer. O homem como criatura. Entenda aqui, não só homem e sexo masculino agora. Isso é homem e mulher. Eles foram criados dessa forma. Mas lembre que nós estamos falando aqui do mandato masculino. Por isso, nesse particular, eu estou me referindo ao homem. Então, foi dado ao homem a condição de dominar e governar. Ora, só o homem pode dominar e governar porque foi dada a ele a condição da razão, do conhecimento. Eu não tenho como dominar a criação se eu não conhecê-la. É próprio da relação domínio-conhecimento, a ideia do conhecimento. Por isso a ciência, não é, os estudos, eles são partes fundamentais desse aspecto do domínio. Quanto mais eu conheço, melhor eu domino. Esse é um ponto fundamental que foi causado, perdido pelo pecado. O pecado impede o homem de fazer aquilo que era ordenado pelo próprio Deus. Como aqueles que são criados à imagem e semelhança de Deus, os homens e as mulheres, eles devem governar a terra e fazer dela frutífera. Nós deveríamos orar, como Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Então nós devemos ser agentes celestiais de Deus, não é? Podemos chamar assim, não é? Agentes de Deus, para quê? Para que possamos dominar a terra. Nesse sentido, nós podemos dizer que os homens representam Deus exercendo sua autoridade sobre as coisas vivas. O homem foi feito como vice-regente sobre a criação. Nós somos designados para refletir a imagem de Deus
nesse mundo, implementando a vontade de Deus. Implementando a vontade de Deus. Para isso que nós fomos chamados. É engraçado que ele utiliza a oração do Pai Nosso, né, que diz, né, seja feita a vontade na terra como é feita nos céus. Então, aquilo que é para ser feito na terra, ele diz, nós somos agentes disso. A vontade de Deus vai ser feita na terra. Então, nós somos colocados como agentes disso, para que a vontade de Deus se faça na terra, em todos os aspectos, até mesmo no conhecimento e no domínio de todas as coisas. Para isso, enfim, que nós somos feitos. E ele diz, olha, nós somos um reflexo da justiça original. O homem sendo criado, a imagem de Deus reflete a justiça original de Adão. Isto é, o primeiro homem foi criado sem pecado. É por isso que o homem se refere a Adão como filho de Deus, lá em Lucas 3, verso 38. Ele é aquele que refletia a imagem de Deus na glória da justiça. Então, nós certamente perdemos muito por causa do pecado. Entretanto, os homens cristãos que nasceram de novo, através da graça de Deus, eles são declarados santos, não no sentido de serem perfeitos, mas no sentido de serem separados por Deus. Assim como Adão foi colocado no jardim, não é, antes do pecado, no mesmo sentido, né, nós somos colocados por Deus para refletir, nós somos perdoados. Então, o segundo Adão vem e perdoa os nossos pecados para que nós possamos exercer as funções que foram ordenadas na criação, em todas as esferas. E aí ele diz, olha, nós somos chamados para revelar Deus da maneira como nós trabalhamos, da maneira como nós nutrimos, como nós nos preocupamos com o outro. Esse é papel fundamental, né? E aí ele diz, resumindo, né, o caminho confiável que nós devemos refletir a imagem de Deus, né, é pela justiça prática que nos capacita a ser mais e mais como Deus em nossa atitude e conduta. Essa é a melhor forma de praticarmos a justiça. Né? Sede santo, porque eu sou santo. É nesse sentido que nós somos chamados por Deus para refletirmos em todas as esferas a santidade dele. Em qualquer situação, como homem, nós somos colocados. A santidade de Deus na criação, a santidade de Deus em nutrir, a santidade de Deus em disciplinar, a santidade de Deus em guardar, em proteger. Em todas as esferas nós somos chamados para refletir dessa forma. Como é que a vida do homem deve ser feita, irmãos? Ela deve ser organizada ao redor do trabalho e ao redor dos seus relacionamentos. E veja, interessante, o homem cristão, ele deve conhecer e glorificar Deus em uma vida que é organizada ao redor do seu trabalho e dos relacionamentos que ele tem. Essa foi a forma que Deus diz. Vocês vão refletir minha glória. Cultiva e guarda. É assim que nós vamos refletir a glória de Deus. É somente dessa forma que nós vamos poder mostrar esse caráter da masculinidade bíblica. Trabalho e proteção. Trabalho e proteção. Como no trabalho eu reflito a glória de Deus? Como protegendo eu reflito a glória de Deus? Esse é o caminho que melhor nos ajuda a entender. Então, a questão principal da nossa vida ele diz, revelar a glória de Deus ao mundo obscurecido pelo pecado, assim que Ele, Deus, possa ser adorado e que os pecadores perdidos possam ser salvos, vindo ao conhecimento do Senhor. O grande propósito de nossas vidas é revelar a glória e a graça de Deus, tanto no que nós fazemos, quanto por aquilo que nós somos. O que nós fazemos
Então, a masculinidade não é apenas porque eu sou homem, a masculinidade é por aquilo que eu faço, refletindo. Nós não somos homens porque você nasceu com sexo masculino simplesmente, mas por aquilo que você faz, você reflete o mandato masculino, como Deus ordena. Muito bem. E aí ele entra nos detalhes, nós vamos revelar a Deus por aquilo que nós fazemos, e aí ele vai mostrar isso de várias formas, né? Ele conta a história belíssima de um indivíduo, né, numa igreja. Ele era diácono numa igreja, né, presbiteriana, e esse irmão, ele era, o nome dele Lawrence, ele era um homem muito simples, negro, ele vai dizer no final da história que ele era negro. Eu vou dizendo apenas para você entender como isso é interessante numa cultura americana, né? Ele era um homem muito pobre, simples, e ele, toda vez que as pessoas chegavam na igreja, ele recebia as pessoas com muito afago, muito amor, né? É engraçado aquilo. Todo mundo se sentia muito acolhido por ele, e ele era uma pessoa que se preocupava com todas as pessoas, era um homem amoroso. Ele disse que ele morreu, chegou um dia da sua morte, e vieram para o sepultamento dele, o serviço, o culto fúnebre, ele disse, nunca vi um negócio daquele na minha vida. Quem chegava no estacionamento da igreja pensava que tinha morrido um governador, a quantidade de carros estacionados no lugar. E ele disse, não só muitas pessoas foram, como foi extenso o culto fúnebre, porque todo mundo queria dar uma palavra, e cada um queria dizer como que dos filhos, dos netos, da esposa, das pessoas com que ele trabalhava, todo mundo falava da maneira como ele glorificava a Deus pelo modo como ele vivia. Você pode ser uma pessoa de um trabalho simples, mas o seu objetivo pode ser cumprido aí. Porque a sua satisfação não está no seu trabalho, está em Deus. É por isso que você faz o melhor que você pode. Mas você revela aqui que teme a Deus pelo modo como você trabalha. Você revela a sua masculinidade no modo como você trabalha. Como você se preocupa com os outros e como você protege os outros. Não só a sua vida, como aqueles que estão à sua volta. Como aqueles que estão à sua volta, claramente aqui, né? E aí, obviamente, ele vai falar do que nós somos em Cristo, né? E aí, nesse momento, eu queria, né, colocar alguns pontos para que a gente possa refletir rapidamente, né? Quando você olha para a narrativa do livro, né, é um momento em que ele vai falar sobre a questão do homem e da mulher, né, do papel deles, da dificuldade do relacionamento entre eles. Isso porque é importante que lá no casamento, quando ele for falar do casamento, que é como o homem deve representar a masculinidade no casamento, porque aí lembra que é no trabalho e nos relacionamentos. Então, nos relacionamentos ele vai falar em casa, na igreja, então todas as esferas ele vai mostrar como o homem deve se revelar em todas as esferas, com base naquilo que está posto na criação, Mas ele diz o seguinte, olha, o homem, ele foi feito por Deus como um pastor senhor, né? Ele reflete ali o cuidado pastoral. E lembra do que nós já falamos até aqui, esse é um resumo muito bom, que é posto no capítulo 5, ele diz, olha, Deus fez o homem à sua própria imagem. Deus colocou o homem no jardim, o mundo do relacionamento pactual de Deus. Deus colocou o homem no jardim para que ele possa trabalhar e ser frutífero, né? Para esse fim, Deus deu ao homem o mandato de trabalhar e guardar, não é? E de cultivar e proteger. Para esse fim, veja,
Que fim, irmãos? Para que ele cumpra o propósito dele. Ele deu esse mandato. Então, é no trabalho e nos relacionamentos que ele vai revelar isso. Aquilo que de fato ele é. E aí, nesse último tópico, o último objetivo, o principal objetivo do homem é que ele possa descrever a glória de Deus no mundo. Então, o que ele faz precisa revelar a glória de Deus nesse mundo de trevas. As razões pelas quais, o porquê fazemos. Né? Então, nós não somos apenas aqueles que buscam o salário no mês para sustentar a família. Nós queremos refletir a glória de Deus naquilo que fazemos. Então, aqui está o grande ponto, o grande centro do seu argumento. Né? Então, agora ele vai entrar o líder como Senhor. Ele vai entrar aqui como exatamente como pastor. Ele diz, olha, perceba como o Senhor trouxe todos os animais e pássaros para o homem, não é? Então eles iriam responder a Adão, eles iriam estar subordinados a Adão. Desse ponto, então, a sua identidade refletia o senhorio de Adão. Eles levavam um nome determinado para eles, interessante, pela criatura de Deus mais alta na terra. Então, a marca do senhorio do homem sobre a criatura está no fato, segundo ele, de Deus chamar e ele colocar nome a todos os animais. E eles levavam, então, a marca do senhorio dele. Porque é engraçado que na criação foi assim. Deus criou as trevas e a luz e disse, nas trevas ele chamou luz. Desculpa, das trevas ele chamou noite e da luz ele chamou dia. Ele deu nome. Então, isso é porque é o Senhor, ele tem domínio sobre todas as coisas. Aí ele criou todas as coisas e deu ao homem o domínio, sob o seu domínio. Aí ele disse ao homem, domine, dê nome. Você não tem poder de criar, porque você é criatura, mas eu lhe dou a condição de dominar. Dê nome às criaturas. E ele deu nome às criaturas. O senhorio de Cristo, o senhorio de Deus, o senhorio como a palavra é utilizada aqui no texto, irmãos, às vezes a palavra senhorio, ela traz muita dificuldade na nossa sociedade como a nossa. Alguém é senhor, né? Imagina o texto em que se diz, Sara é um exemplo de mulher porque chamava Abraão de senhor. Aí diz, isso é um patriarcado, isso é uma coisa louca, isso é machismo. O senhorio é um princípio bíblico muito claro. Preste atenção nessa parte que eu grifei aí. Deus chamou todos os homens para exercer liderança dentro de alguma esfera da vida. Em casa, através do casamento e da paternidade. No trabalho, na igreja e na sociedade em geral. Para isso o Senhor chamou o homem. Nós precisamos resgatar isso nos nossos filhos, nos nossos jovens. A liderança, essa liderança que nutre, que protege, que dá a vida, que morre pelo outro, que se desgasta pelo outro, que sofre pelo outro, né, que conduz o outro. E aí ele vai colocar, por que é tão difícil isso, irmãos? Por que é tão difícil? Né? Existe uma liderança tão autoritária, uma liderança tão desrespeitosa nos nossos dias, né? Que traz até muita gente a pensar que toda liderança escrita na Bíblia é para falar de uma liderança autoritária, pecaminosa, né? Então ele diz que o descrédito no conceito de liderança do homem ocorre por duas causas. Ele diz, primeiro, pela soberba pecaminosa, nós temos uma resistência de ser liderado. Então, não é porque eu não quero a liderança do homem, eu não quero a liderança de ninguém.
Porque se uma mulher vai mandar em mim, não é liderança de um homem, é liderança de. Eu não quero ser liderado por ninguém. Eu quero ser autônomo. Esse é o primeiro problema. Segundo, nós todos somos familiarizados com líderes que têm usado o seu poder para enriquecer suas próprias vidas. Eles abusam ao invés de abençoar aqueles que foram confiados a eles. Nós estamos familiarizados com isso. Eu vim de Uber hoje do seminário para casa, hoje pela manhã, meio-dia, e conversando com um motorista do Uber, ele disse que ele resolveu ser motorista de Uber porque ele não suportava os gritos do patrão. Engraçado isso, né? Os gritos do patrão. Obviamente é um espírito de um indivíduo que não suporta ser liderado, é verdade. Mas esse modelo de governo, de liderança, não é um modelo bíblico de liderança. Como é que você grita com aquele que é subordinado a você? Por que você grita com ele? Por que você desrespeita ele, né? Por que eu preciso gritar com alguém? E se eu fizer por um desequilíbrio meu no momento, como um cristão, eu preciso, como um bom líder, ir lá e pedir perdão por isso. Mas ele disse que ele não aguentava mais e resolveu sair. E disse que hoje ganha bem mais do que ele ganhava no trabalho dele e não houve grito. Eu achei interessante isso. Que pena que essa visão de liderança que nós temos hoje, mas não é essa visão bíblica, não foi para isso que Deus lhe chamou, para ser homem. Você não foi chamado para liderar a sua casa dessa forma, liderar a igreja dessa forma, liderar uma empresa dessa forma. Isso não reflete a glória de Deus. Isso não reflete a glória de Deus. Você pode ter certeza disso. Então, aí ele vai falar do líder como pastor. O pastor, ele é o servo do rebanho. Ele é interessante, ele é o que nutre e o que faz crescer. E é o que estabelece a agenda para o sucesso deles. O pastor é o servo do rebanho. Não há melhor maneira de descrever isso. O líder é o servo dos liderados. O pastor, ele é o servo do rebanho. Os diáconos são servos da igreja. O marido é servo da sua esposa. Esse é o pastor. Jesus Cristo disse: eu não vim ser servido, eu vim servir e dar minha vida por resgate de mundo. A forma com que os homens cristãos vivem, irmãos, como eles vivem, né? Interessante, eles vão deixar um legado, né? Que pode ser um modelo ou pode ser um grande problema. A maneira que você pensa o casamento, a maneira que você pensa do marido é o que você pensa do seu pai. A maneira que você pensa da esposa é como você pensa sua mãe. A maneira que você pensa em ser pastor é a maneira que você vê o seu pastor. Por mais que você diga o seu pai é Deus, ele deixou modelos para refletir a glória dele aqui em todas as esferas. Todas as esferas. Em todas as esferas ele deixou modelo para que seja refletido dessa maneira. Um pouco mais adiante, não é? Eu queria só caminhar mais para o fim, se eu posso dizer isso, né? Há um momento na obra em que, uma vez estabelecido esse princípio, ele vai entrar nos detalhes, tá certo, irmãos? Veja, que detalhes são esses? Ele vai falar o desígnio de Deus para o casamento, a maldição ocorrida no casamento e a redenção. O casamento e o mandato masculino, o trabalho. Então,
tudo isso ele vai aplicar às várias esferas. Tudo que ele falou aqui no primeiro capítulo, na primeira sessão, melhor dizendo, ele vai aplicar na segunda sessão. Então, essa segunda sessão, ela é a parte mais prática que eu posso chamar, não que não tenha teologia nela, tem muita teologia, mas é o aspecto mais prático, em onde ele vai mostrar como o homem é homem no casamento, como o homem é homem no trabalho, como ele é homem na sociedade. Então, em todos esses aspectos, ele vai estabelecer esse padrão. Mas é óbvio, nós não vamos lidar com todos eles. Então, eu queria apenas frisar aqui, nesse particular, né, no capítulo 7, uma vez que nós sabemos o que Deus ordenou na criação, nós podemos agora entender um pouco, né, o que aconteceu com o pecado, a entrada do pecado no mundo, e o que é que vai produzir na vida do homem nesse particular. Veja, preste atenção no que está grifado aqui. Note, irmãos, Satanás dirigiu o seu primeiro ataque sobre a criação de Deus via, não é, o relacionamento homem-mulher. O ponto é, ele não diz que ele não foi o primeiro ataque à mulher, mas via relacionamento homem-mulher. Adão caiu em pecado por meio da sua lealdade a um amor por sua esposa. Isso demonstra não apenas como Satanás pode ser imensamente, não é, astuto em dispor as suas tentações, mas, mais importante, como o casamento é central para o plano de Deus. Como o casamento é central para o plano de Deus. A gente pode falar aqui da astúcia de Satanás em tudo isso, mas o grande ponto aqui não é esse, é por que ele usa a relação homem e mulher, marido e mulher, para trazer o pecado na sociedade, dentro do mundo da história. Esse é importante, o ataque dele entra nesse relacionamento, né? Adão caiu não meramente por escolher pecar, mas por preferir o dom de Deus, né? O dom de Deus da sua esposa sobre o próprio Deus. Ele escolhe o que foi dado a ele, que foi a esposa, ele escolheu essa mulher a Deus. Herman Bavinck usa uma expressão parecida com essa. Ele diz assim, a mulher pecou porque ela amou mais a sabedoria do que a Deus, e o homem pecou porque amou mais a mulher do que a Deus. É mais ou menos o que Richard Phillips está colocando, obviamente, em associado ao homem. Ele diz, olha, ele preferiu o que Deus deu a ele ao próprio Deus. Ele diz, esse é um padrão que modela a atitude do homem hoje. O homem pecaminoso deseja os dons e as bênçãos de Deus, mas não quer nada, não tem nada a ver com aquele que provê todas as coisas para ele. Essa é a marca da relação com o homem. Nós nos abraçamos com o dom, com o presente, e rejeitamos aquele que dá todas as coisas. Esse é o ponto que é mais comum de se estabelecer aqui, né? Agora, vamos adiante um pouquinho, né? Olha, porque vamos pensar aqui para que foi que Deus criou o homem e a mulher, né? Quando Deus cria a mulher, que vem logo após o homem, é importante isso, ele cria a mulher em segundo momento. Quando ela chega ao homem, ele diz, esta afinal é carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do homem foi tomada. Então, ela vem à presença do homem, e Deus dá nome a ela, chama-se a varoa. Isso tem implicação, podemos chamar assim, isso tem implicação de alguma forma com um conceito de, vamos chamar assim, de superioridade ou do senhorio, né? Ele como cabeça, né? Há uma distinção porque ela é da mesma natureza dele, distinta como sexo, ela é mulher, ele é homem, não é? Esse é o que o texto diz. Então, Deus cria dessa maneira para que esse é o propósito de Deus para o relacionamento. Mas esse homem ele foi colocado para que ele pudesse protegê-la. Mas quando o pecado entra, não é? A mulher come do fruto e dá ao marido.
Ele se utiliza dessa relação, essa relação marido e mulher, homem e mulher. Não é? Ele dá o fruto à mulher e ela dá ao homem que estava lá com ela. Ele não entendeu, e aí o pecado ele vai entrando na história, passo a passo, até o ato dele comer, porque ele não cumpre o seu papel de proteger, mas ele foi ali guiado. O que é que significa? Lembra do texto quando diz, quando ele vai punir a mulher, né? Ele diz assim, essas são as palavras, ele vai punir a mulher, o que é que ele diz à mulher? Em meio a dores darás à luz filhos, né? Multiplicaria as dores do parto. E ele continua, e diz, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja aqui a análise que ele faz desse texto, que eu acho bem interessante. Ele diz que essa expressão utilizada aqui em Gênesis 3,16, ela ocorre duas vezes além desse texto. O primeiro uso dela em Cantares 7,10, ele diz, eu sou do meu amado eu sou do meu amado e o meu desejo é para ele. Está lá Cantares 7,10, mas ele vai e cita outro texto, que é Gênesis 4,7, quando ele diz, Deus diz a Caim, o pecado está à tua porta, né? O teu desejo é para você a te cumprir e dominá-lo. O teu desejo é para você a te cumprir e dominá-lo. Essa é a experiência, irmãos. Não é? Aqui ele diz, o desejo dela, veja só, é para o marido. Há um aspecto puro nisso antes da queda, da autoridade do homem sobre a mulher. Agora, a mulher deseja controlar o homem. Veja o que ele diz aqui, né? Ele diz, olha, os homens frequentemente sentem que suas esposas são muito controladoras e demandam demasiadamente expectativas desse relacionamento por causa dessa prática. Assim, os homens acabam respondendo. E ela diz o seguinte, veja que a Bíblia diz, e ele te governará. Veja, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, a mulher, ela tenta usar o seu desejo para o marido. Então, é a maneira de controlar, usa o desejo para controlá-lo, e ele, rejeitando isso, olha para ela e diz assim, e aí como o texto diz, e eu te governarei, e ele te governará. Então, você tem que entender que eu sou aquele que te governa. Você começa o desejo de controlar aquele que é o cabeça, e o cabeça respondendo, eu é que mando. Está pronta a estrutura quebrada dentro do relacionamento. Não há um relacionamento estruturado. O pecado entra usando as palavras de Deus, convencendo um ao outro de uma crise que é fruto de um pecado claro. Você vai ver que a maioria dos problemas, eu digo isso como pastor, os problemas dos casais que você tem, diz respeito exatamente a isso aqui. A mulher querendo controlar o marido. E o marido reagindo. O princípio bíblico é aqui onde o pecado é terrível, né, irmãos? Aqui ele entra para destruir. Porque nessa hora, esse tipo de relacionamento, onde um quer dominar o outro quando deveria ser submisso, e o que deve governar com amor, com respeito, agora ordena isso, dizendo, eu tenho governo sobre você. Não tenha dúvida, o que Deus vai fazer aqui, né, é o que vai mostrar claramente o que acontece na realidade dos relacionamentos. Se o homem não souber governar sua casa à luz da Escritura, e se a mulher não se colocar submissa ao marido, né, e aí é importante só frisar isso a vocês, que o ser líder da casa não é
não é só tomar decisões, mas é tomar decisões depois de dialogar, de ouvir, de conversar, de ouvir a esposa. Sempre é melhor ouvir a sua esposa, que ninguém quer mais o seu bem do que a sua esposa. Eu digo a você que boa parte dos erros que eu cometi nas decisões que eu tomei, quando eu resolvi pensar sozinho, não ouvi minha esposa. As decisões são minhas, mas eu amo ouvir o que ela tem para dizer. Porque o que ela tem para dizer sempre é muito bom. Sempre ela quer o bem. Sempre ela quer o bem. Mas a primeira coisa que o pecado traz é essa quebra. Mas e quanto ao homem? O que acontece com ele? Deus amaldiçoa o homem. Como? A terra. Porque você ouviu a voz da sua mulher, e comeu da árvore que eu ordenei que não comesse, não é? Maldita é a terra por tua causa, em dores você vai trazer o sustento para a sua casa, cardos e abrolhos vão ser produzidos, o texto diz, né? Você vai comer, você vai trazer o alimento para a sua casa por meio do suor do seu rosto, e você vai voltar ao pó, porque você é pó e ao pó tornarás. Adão era o cabeça da primeira casa, da primeira família. O seu pecado tem um efeito maior do que o pecado da sua esposa. Até a maneira de lidar com isso. Eu sempre digo isso, não está no livro isso, mas apenas uma implicação do texto. De maneira impressionante, Satanás procura Eva, não Adão, para falar. Ele tenta Eva, não Adão. As razões são muitas, não vou entrar no mérito aqui. Mas quando Deus, depois do pecado, vem falar com eles, ele não se dirige a Eva, ele se dirige a Adão. Adão, onde estás? O seu responsável. Cadê você? Ele escuta depois todas as partes. E não desconhece a culpa de cada um. Mas quando ele pune o pecado, ele pune na severidade da responsabilidade. Veja, a mulher como aquela que dá luz a filhos. E como aquela que se relaciona com seu esposo. E o marido como aquele que traz sustento para a sua casa. Em hebraico a palavra fadiga, trazer o alimento em fadiga em hebraico, é a mesma palavra usada para dor de parto para a mulher. Os dois vão dar fruto, um no ventre, o outro vindo da terra. Quando ele trouxer o fruto, vai ser em meio à dor de parto. E quando ela tiver filhos, vai ser em meio à dor de parto. Eles vão cumprir o propósito deles antes da queda, mas em meio à dor causada pelo pecado. Isso também não está no livro, mas é uma implicação direta, que você pode ter certeza que isso está posto no texto. O que eu tenho aqui, então, irmãos, não é? Deus colocou o homem para refletir a imagem de Deus por meio do trabalho. O trabalho foi amaldiçoado. A terra foi amaldiçoada. Trabalha e guarda. Ele vai trazer alimento agora em meio às dores, não é? Preste atenção como o pecado, irmãos, tem o efeito de amaldiçoar os arranjos santos que Deus fez na criação. Isso é que o pecado faz. Ele não faz as coisas diferentes. Ele faz as coisas dolorosas. O pecado não transforma as coisas, ele torna as coisas dolorosas. O pecado não impede ter filhos, ele torna doloroso. O pecado não impede o trazer alimento para casa, ele torna doloroso, sofrido. O pecado não vai impedir do homem ser líder da sua casa, torna doloroso. O pecado não impede a mulher de ser submissa ao seu marido, torna doloroso porque ela quer ser feminista. E essa sociedade nossa hoje, ela produz duas coisas: mulheres imorais e homens com jeito de mulher. Porque as mulheres querem ser iguais aos homens e você tem mulheres que vivem na imoralidade. Coisa linda, as mulheres nuas na rua protestando. Coisa tão masculina, não é?
Isso é desprezo pela feminilidade, pela pureza que Deus criou para a mulher, para o homem. E o homem cada vez mais feminino. Cada vez mais feminino no seu jeito de falar, no seu jeito de sentar. Porque o pecado trouxe uma consequência gravíssima para esse relacionamento. Preste atenção nisso, caminhando por fim, é fim mesmo. A maldição de Deus sobre o homem, não é? O aparta, essa palavra completamente é? Hã? Achou não? Diz aí. Só um detalhe, a maldição de Deus, não é de modo claro, afasta o homem da mulher de maneira nociva, e o pecado e a maldição de Deus sobre a mulher atrai a mulher para o homem de forma nociva. Perceba o que era agora o homem e a mulher. Como é que ele se... Eu quero só colocar, não é? Veja, por que esse é um problema? O homem agora vai trabalhar para o seu sustento. Aí vem um desequilíbrio, onde ele passa um mês fora, uma semana fora, 15 dias, ele não tem tempo na família, ele tem que trazer o sustento, e ele negocia isso com muita facilidade, ele não para em casa. Não que o homem não possa trabalhar até 10, 1 hora da manhã, ele tem que trabalhar. Mas isso não significa que a vida toda e todo dia, que ele tem que viver assim, de maneira que ele não tenha tempo para a sua família. Ele tem que trabalhar duro agora, e aí ele se afasta da casa. Mas ele tem que trabalhar, não é não trabalhar. Não escolha preguiça para ficar em casa, porque você quer um padrão pecaminoso para os seus filhos. Mas não escolha o dinheiro acima da família. Busque sempre o equilíbrio nessas coisas, porque isso é fundamental. A mesma coisa a mulher agora, ela é atraída ao homem de maneira pecaminosa. O desejo dela é para o marido e ele vai dominá-la. Não é assim. Preste atenção na parte final desse texto, irmãos. Veja só, ele continua aí. Isto é porque a maioria das sessões de aconselhamento pastoral, de alguma variação sobre esse tema, eles são assim. A mulher pergunta: você não presta atenção em mim, o marido, você é muito mandona. Você escuta isso. A mulher diz: você não presta atenção em mim. E a esposa fala, o marido fala: você é mandona demais. Deus amaldiçoou, irmãos, o relacionamento matrimonial com um veneno, né? com desejo nocivo por controle. É interessante, a mulher quer controle e o homem quer estar fora. Um desejo nocivo por essas coisas. O homem tem um foco total, pleno, fora do relacionamento, no trabalho. E a mulher tem um desejo por controlar o marido. O pecado trouxe isso para dentro do nosso relacionamento. Isso tem trazido, sem dúvida. E por que Deus colocou então? Por que Deus amaldiçoou então? Por que isso então é assim? Porque ele botou um veneno ali e disse: eu sou a cura. Só Cristo, só o Evangelho pode tirar você daí. A razão, e essa é a tese dele, a razão pela qual ele diz isso
porque você precisa só de Cristo. E aí, Ele que ensina o perdão, Ele que perdoa, Ele que lidera, Ele que é o marido, Ele que dá a vida, Ele que é servo, Ele que protege. E está aqui a cura, em Cristo. O problema é que você quer resolver o seu problema de masculinidade fora de Cristo. Ele diz, não, Deus colocou esse veneno aqui, porque só Ele é a cura. Só Ele é a cura. Essa é a tese central dele, aqui no livro. Posso dizer isso a você sem medo de errar. Quando ele chega aí lá na frente, aí eu vou, que aí vai falar tanta coisa, eu não vou poder entrar no mínimo detalhe. Eu quero só dar um gostinho para que você leia o livro mesmo todo. Mas quando ele chega lá na frente, ele vai falar sobre um homem bíblico em Cristo. Aí ele diz, eu dizia assim, se entrar um homem valente na minha casa, eu tenho que estar armado para proteger minha família. Esse é que o homem fala, né? A gente fala assim. A gente nunca pegou numa arma na vida, uma faca de mesa talvez, não sei o que, mas se sente o John Wayne, do século 21. Aí, o cara diz assim, não, se entrar um bandido na minha casa e eu tiver armado, meu amigo, não fica ninguém. Todo mundo corre, né? Não é brincadeira, até eu. Aí, ele diz assim, e depois eu descobri que o homem mais perigoso que a minha família tem, não é o que vai entrar na casa, sou eu. Sou eu. Porque eu estou dentro de casa. Quantos abusos, quanto desrespeito, quanto autoritarismo, quando a falta de amor, de misericórdia, de proteção. Ele diz, é aqui que se encontra a raiz de tudo. Que o Evangelho vai mudar o meu coração. Para que eu seja um homem bíblico, que trabalha e que se relaciona para a glória de Deus. Em casa, na igreja e na sociedade. O dia que você entender que você, homem, é o principal inimigo da sua família, você vai começar a orar mais e depender mais de Deus. E vai aprender a ser um líder, como a Escritura ensina. Essa é uma obra fabulosa, certamente caberia aqui. Minha intenção nesses sábados, irmãos, não vamos dizer assim, desnudar um livro palavra por palavra, mas é pegar o centro do argumento e tentar elaborar e dar o gostinho para que vocês desejem ler essa obra. Vocês, meninos, jovens, homens, mulheres, leiam essa obra. Né? Ela é preciosíssima, ela vai ser de grande utilidade para a sua vida. Eu quero incentivá-los a fazer isso. Certo? A editora Fiel está de parabéns, ela fez um excelente material, excelente trabalho. A editora Fiel traduziu uma obra de um presbiteriano. Isso é muito bom. Você já desligou aí, não? Ok, pode ligar.